Túlia. Para todos e todas, hoje é dia 26 de março de 2013, terça-feira. O verbete é de número 2608, ele tem 7 páginas, 51 alogias e 18 máximos. Eu destaco a divisão do detalhismo, que tem 12 máximos. O tema é divergência consciencial evolutiva. A especialidade é conviviologia. Quem redigiu o verbete foi a nossa professora Márcia, que está aí hoje com um trio atacante aí, muito forte de autodefesa. Definição. A divergência consciencial evolutiva é o ato ou efeito de a discordância ideativa entre consciências intra- ou extrafísicas na convivialidade diuturna poder oportunizar crescimento e benefícios a todos os envolvidos, considerando os valores e princípios da cosmoética. As autopensionizações das demandas interassistenciais. O abertismo pensênico gerando desassédio. O holopensênico grupal diverso, interassistencial, cosmoético e evolutivo. A oportunidade de conviver com as diferenças a cada ressoma. O fato de a dimensão intrafísica permitir o intercâmbio entre consciência de patamares evolutivos e procedência extrafísica discrepantes. A convivência interassistencial construtiva. A ampliação da visão restrita perante a neo-ideia esclarecedora. As ideias opostas complementares. As heterovisões ampliando os significados. O contraponto esclarecedor de ideias. Eu li apenas 5 linhas, tem muito mais de 20 a fatologia. A valorização do curso intermissivo preparatório para a ressoma. O parapsiquismo cosmoético aplicado à evolução consciencial de todos. A cosmovisão pessoal sob a dinâmica grupo-kármica, englobando as múltiplas existências e dimensões. O acolhimento na psicosfera pessoal do assediador mega-divergente, propiciando experiências de aprendizado mútuo. Agora, nós temos aí na argumentologia o tópico sobre taxologia, com 13 condições consequentes à divergência consciencial evolutiva. E o outro tópico sobre interaciologia, nós temos 32 atitudes ou posturas facilitadoras da ortoconvivialidade, recomendáveis em situações de divergência consciencial. Agora, na remissiologia de 15 verbetes, nós destacamos 5. Carga da convivialidade, confutaciologia, contrapontologia, controvérsia útil e mega irreconciliabilidade. Frase enfática. A postura pessoal cosmoética divergente pode, de início, suscitar contrariedades e, a posteriori, carregar inúmeras consciências à aceleração evolutiva, a partir do exemplarismo sadio. Você promove o abertismo consciencial visando conviver com a diversidade evolutiva? Já adotou atitudes ou proferiu opiniões divergentes do grupo evolutivo, promovendo o upgrade consciencial de todos? A bibliografia específica tem 4 fontes, e a webgrafia tem 2 fontes. Agora, a mega-análise com João Paulo hoje são 22 itens. Posicionamento, contraponteamento, interdependência, aprendizado, franqueza, consenso. Criticidade, diversidade, contrariedade, complementariedade e inter-relação. Compreensão, diferenciação, diplomacia, disparidade, dissonância, discordância, divergenciologia, debatologia, conviviologia, refutaciologia e argumentologia. Agora, o verbete do dicionário hoje é concepciologia, o argumento é neoverponológico. Eu chamo a atenção para o argumentário, que tem 8 ambientes de holopensênicos diversos, que vale a pena a pessoa pensar como é, para ver toda a profundidade aí da abordagem. Agora, a nossa verbetógrafa.
Na Fatologia, página 24, segunda linha. Pode-se dizer que um dos motivos da ressoma e do esquecimento holobiográfico a cada nova vida é justamente o fato da dimensão intrafísica permitir o intercâmbio entre consciência de patamares evolutivos e procedência extrafísica discrepantes? Evolui-se mais rápido assim? Eu não sei se eu peguei a pergunta completa, porque eu ainda estou em estado de choque. Estar sentada aqui, apesar da boa recepção, calorosa e tranquila. Eu considero a vivência na dimensão intrafísica uma tremenda possibilidade que muitas vezes nós não valorizamos. Essa é uma grande oportunidade de conviver com a diversidade, porque, na realidade, na dimensão extrafísica, nós acabamos, por afinidade, indo para onde é mais confortável, onde é mais tranquila a nossa permanência. Então, nós ficamos mais entre os iguais. Não que não haja a convivência com a diversidade, mas a maior discrepância do convívio é justamente aqui no intrafísico. Eu não sei se eu respondi totalmente. Professor, o que o senhor acha aí? O senhor está com a pergunta bem, na mão. Está bem, você falou bem. Na Tecnologia, página 25, como funciona a técnica da evitação dos falsos conceitos? Aqui. Eu coloquei quando essa técnica seria utilizar sempre, de preferência, os fatos palpáveis e já comprovados, para evitar dúvidas, porque contra fatos não existem argumentos, né, que possam se utilizar. Então, você utilizando os fatos que já foram clareados e comprovados, né, acho que facilita o entendimento de todos e não resta dúvida na utilização, não há possibilidade de má interpretação. Então, seria mais ou menos isso. Professor, em adendo, página 42, poderia exemplificar como a fita ectoplasmia pode influir no holopensene e ajudar nos processos de escrita? O problema é o seguinte, que eu falo aqui, o holopensene verde sempre ajuda em função da lignina onipresente ou a fitoectoplasmia, a base de nossa inter-relação com as realidades essenciais do cosmos, notadamente nesta dimensão do oxigênio. O caso todo é o seguinte, a lignina é o componente que tem os vegetais. Por exemplo, o que é que você pega um vegetal e ele fica em pezinho, ele nasce e fica em pé? O que segura aquilo ali? Por exemplo, a própria haste, o tronco, tudo isso é sustentado por esse elemento chamado lignina. É a base do processo de sustentação dos vegetais. Agora, é essa lignina que é a base do problema da energia vital que nós temos aqui na vida. A gente começa sendo vegetal. Depois você vai virando vírus, bactéria e etc. tal. Mas a base mesmo do processo que segura nessa dimensão é a lignina. Então, a lignina seria o ectoplasma básico, que é o fitoectoplasma, que é da botânica e que é a raiz de tudo da energia que a gente mexe. Por isso é que é importante. Agora, é importante, no caso nosso, melhorar o ambiente onde nós estamos, porque com isso você melhora a energia, essa energia acaba fazendo reflexo no problema da consciência e no mental soma. Então, aquilo aumenta o autodiscernimento da pessoa. Um autodiscernimento aumentado, toda a lucidez se expande e aprofunda. Professor, o canal Discovery certa vez mostrou uma mulher sinestésica. Ela vê cores, sente gosto, observa formas dos sons. O que isso pode indicar em relação ao desenvolvimento da consciência e as energias envolvidas? Não mostra a sensibilidade do processo de energia. Agora, nesses casos, é preciso examinar a pessoa em si, a sensitiva, para ver se tem assédio, se tem amparador, se há problema, por exemplo, de possessão e outras coisas mais também na história. Não adianta ficar só na superfície daquilo que a pessoa sente. Agora, que essas coisas existem. É a sensibilidade maior, mais aguda perante as situações. Eu quero mostrar para vocês, isso aqui é a gazetinha aí da tarde e do dia de hoje, que é o jornal aqui de Foz. E que tem aqui na página 3, PT
PDT lança McDonald's como pré-candidato a governador. Então, para o ano que vem, a gente já tem um candidato a governador do Paraná, que é meu amigo McDonald, tá certo? Ele, que era o antigo prefeito aqui, foi para lá, e ele é do PDT. De modo que vocês aí de Foz já ficam sabendo que você já tem um candidato a governador o ano que vem. A eleição é em 2014, você já sabe. Eu estava esperando que o Paulo ficou de avisar o que é que ele ia entrar na política depois que eu saí, que eu não falou para ninguém. Agora, a gente já sabe. E o Paulo vai ser bom, se ele entrar como governador. Ele é bom em matéria de construção, fazer as coisas. Pois é, educação. Já pensou em educação do Paraná, que é o que eu mexo. Se ele entrar como governador, eu vou ajudar em tudo que eu puder para ele. E ele sabe que eu sou, vou ser um prócer da história. Agora, ó, na página 9, tem aqui, sobre o processo da Olinda e o Dornelles com Foz, tem uma foto aqui, então, o presidente da IEC, Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia, César Cordioli, e o diretor financeiro Oswaldo Amêndola, que é o capitão. Os dois estão aqui, tudo firme, e outra coisa, estão com um crachá de pendurado no peito. Eu não sei por que é que estão de crachá, mas a foto estão lá de crachá e tudo. Não sei onde é que eles estavam com esse crachá. Muito interessante. Agora, ó, eu entrego a nossa professora Márcia Moreira a você. Márcia, na página 25, segunda e terceira linha, que é a fatologia, né? O pensamento divergente gerando soluções criativas para os problemas. Podia dar uma geral, por favor? Esse pensamento divergente é uma forma profícua de pensar. Quando você se depara com uma situação, você não pensa numa solução só, você amplia e pensa em diversas possibilidades de abordar aquela mesma situação. Isso causa uma possibilidade maior, né, de ampliação da sua visão, você tentar ver por diversos prismas. Você não ter uma visão, uma monovisão, né? Seria uma cosmovisão, ou uma visão poliédrica daquele assunto. Tentar observar através de diversos prismas, diversas facetas. Isso, inclusive, estimula a inteligência evolutiva. Acho que facilita bastante a concluir, né, de uma forma criativa. Não sei se eu respondi. Agora, na paradoxologia, página 26, né? Segunda linha, depois continua. O paradoxo de os opostos poderem convergir. Sim, está aqui. Eu coloquei até um exemplo aqui para não me enrolar. Por exemplo, um grupo é contra o uso de preservativos, né, na contracepção, e o outro grupo seria totalmente contra o uso de preservativo, ele também é contra o uso de contraceptivos orais. Então, o que eles poderiam fazer? Tentar ampliar, eles são contra, né? São grupos opostos. Tentar ampliar e ver qual é a base, né? A base seria a evitação da gravidez. Então, por que não educar sexualmente essa comunidade, né? Não precisariam se contrapor, embora tenham ideias opostas. Então, seria mais ou menos isso. Eles podem convergir para uma situação, no caso de você ampliar os interesses, né? Não é só combater aquela ideia inicial, vamos ampliar e ver o que a gente pode convergir. Não sei se respondeu. Entendi. Agora, eu não sei se perceberam que eu fiz duas perguntas relacionadas à dialética. Aqui tem muita coisa de dialética. Então, sim. Obrigado. Hein? É um filósofo falando. Márcia. Aqui. Você poderia comentar o seu exemplologia? A divergência consciencial evolutiva intrafísica e multidimensional? Aqui eu queria colocar quando a divergência ocorre na dimensão intrafísica mesmo, entre nós, no nosso convívio diário, né? Como seria uma interação em que as consciências, embora divergentes, elas possam evoluir e se sentir que estão ganhando mutuamente, né? No convívio evolutivo. E na outra abordagem da divergência consciencial, a gente fala na forma multidimensional,
Por exemplo, seria quando você está com um assediador na sua psicosfera. Ele é divergente, no caso, né? Mas você pode aproveitar o assédio, né? No caso, que seria uma coisa patológica e contrária Sim. à sua evolução, e fazer as suas reflexões. Por que ele está na minha psicosfera? O que eu fiz para atraí-lo? Como eu posso ajudá-lo? E tornar também um ganho evolutivo para ambos, né? Embora estejam em dimensões diferentes, multidimensionalmente. Então, ver o assédio também, essa divergência multidimensional de uma forma positiva, evolutiva. Então, daí vem a experiência da projeção consciente, né? Aí Sim, na parafotologia terceira, também. na parafotologia, terceira Isso. linha de baixo para cima, né? Projeção consciente promovendo oportunidade de conciliação de posicionamentos díspares. Isso não necessariamente seria... no caso, a utilização é multidimensional, mas poderia ser entre consciências no intrafísico. Talvez uma divergência de uma abordagem no intrafísico que você não teve acesso, né, não houve possibilidade de acesso, mas você ainda tem interesse, né, de aproveitar e ter uma nova oportunidade. Você pode trabalhar no extrafísico durante suas projeções, esse encontro, tentando esclarecer essa consciência, que a sua intenção não foi aquela, ou tentar uma outra abordagem, né, seria uma maneira de você se aproximar e ter uma nova oportunidade. Seria abrir um caminho no intrafísico através do extrafísico. Entendi. Muito bom, obrigada. Né? Márcia, na paradoxologia, na terceira linha, o paradoxo de toda biblioteca e toda farmácia terem remédios e venenos, e também o paradoxo de o antígeno ser usado enquanto agente vacinal, levando ao upgrade imunológico. Queria que você falasse desses dois paradoxos. Tá. Aproveitando, queria colocar que eu sou enfermeira da área de saúde. Então, tem uma abordagem farmacológica. Eu sempre gostei de entrar em farmácias e olhar, e bibliotecas também. Na realidade, no grupo do nosso convívio, a gente encontra de tudo, né? É uma diversidade muito grande. A gente não pode dizer que uma pessoa tenha um trafar que seja prejudicial ao grupo, porque esse trafar vai fazer, talvez, brotar coisas bem... outros trafores para você, em outras pessoas, do mesmo convívio, para você poder lidar com aquela pessoa que tem o trafar. Então, quando eu falo que em bibliotecas e farmácias, na biblioteca você encontra livros baratrosféricos e livros com excelentes mensagens, mas você tem que conhecer a mensagem ruim para você poder atuar, né? Então, acho que o conhecimento, a gente não pode se restringir só a alguma área de interesse ou de conforto pessoal. E as farmácias também, né? Você encontra medicamentos e, dependendo da dose, você pode usá-lo como venenos, né? Ou os próprios venenos estão na farmácia, depende de como você utilizar. Então, dentro do convívio, existe de tudo. Você tem que saber aproveitar o melhor. Acho que seria por aí, bibliotecas, farmácias e o grupo. Tem de tudo. Ah, sim. O antígeno seria, o antígeno vacinal, seria o aproveitamento de uma parte de uma substância, de um patógeno, né, para você aproveitá-lo para melhorar a sua imunidade. Então, a vacina é isso, né? Ou é o próprio patógeno atenuado, ou é fragmento, ou a própria toxina. Então, você utiliza uma coisa que seria ruim para fazer um benefício ao seu organismo. Então, a gente, quando vê que tem uma pessoa incomodando a gente, trazendo ideias incômodas, né, vamos aproveitá-la e fazer a vacina e torná-la uma coisa evolutiva para todos, né, tanto para a gente quanto para o outro. Tá bom? Márcia, na tecnologia, você coloca assim, a técnica da confrontologia equilibrada. Fala um pouquinho dessa técnica para a gente. O confronto, geralmente, quando você tem de cara, né, aquele contato adverso, você acaba se armando, né? Se você não estiver bem equilibrado, bem preparado, ou às vezes pisa num calo já pisado de muito tempo, né, ou de outras vidas, né? Então você se sensibiliza, se melindra. Então você tem que ficar sempre bem atento para quando você tiver esse confronto e agir de uma forma equilibrada. E entender também que quando você se confronta o outro, talvez ele não tenha maturidade de responder da maneira que ele deveria, mas é a maturidade dele evolutiva, então a gente tem que estar sempre compreendendo e relevando da melhor forma. Quem tiver mais condição, né, vai ter que segurar a onda, tá bom? Márcia, primeiro, parabéns, o verbete tema bastante pertinente e muito rico. Obrigada. Tá? Bom,
Eu queria fazer umas sugestões e depois fazer uma pergunta. Primeiro, na principiologia, talvez aí um princípio que poderia ser acrescentado é o princípio da caridade, que é utilizado em debate, que eu acho que vem bem a calhar aí com a temática da divergência consciencial evolutiva. O que é o princípio da caridade? É, num debate, a pessoa tentar, quando tem um argumento, o oponente ou a pessoa com quem ela está discutindo, traz um argumento que está meio ambíguo, que não está muito claro, a pessoa, com o interesse de chegar à verdade, ela vai tentar ajudar o outro a formatar o argumento o mais forte possível. Então, ela vai tentar complementar aquilo. Dar Então, subsídios. ela não simplesmente quer ganhar o debate, derrubar o argumento, ela quer justamente ajudar. Então, às vezes, a pessoa está com dificuldade de elaborar o argumento, ou traz o argumento um pouco obscuro, e o outro vai justamente ajudar a formular. Então, acho que o princípio da caridade tem muito a ver aqui com essa temática que você está trazendo. Outra sugestão, na teriologia, tem uma teoria de aprendizagem pelo argumento, até de uma brasileira de Pernambuco, professora Selma Leitão, no qual é justamente na discordância que ela traz uma teoria psicológica para, a partir da discordância, a pessoa chegar num processo de aprendizagem. Ou seja, na hora que ela é levada a elaborar um argumento para o outro, para mostrar ou para afirmar isso para uma outra pessoa numa discussão, ela compreende mais o posicionamento dela, porque ela é levada a refletir sobre o seu próprio posicionamento. Isso pode levar a confirmar o próprio posicionamento ou rever o posicionamento. Então, de uma forma ou de outra, muitas vezes vai ter como efeito essa aprendizagem. Então, eu acho que calha muito nessa situação de ter a divergência, porque a divergência ela contribui, você falou isso de uma forma ou de outra ao longo do verbete. Eu gostei do argumento também. Muito bom. E uma terceira sugestão na tecnologia, hoje se fala muito em educação de aprendizagem colaborativa, no qual você tem os alunos interagindo entre eles, é uma interação aluno-aluno, não simplesmente aluno-professor. E nessa interação, ou seja, nessa colaboração, onde eles vão produzir algo em conjunto, você tem muitas vezes a divergência e até que se chega numa condição, numa resultante nova. Né? Até o Arlindo citou a questão da dialética, muitas vezes pode ocorrer justamente a dialética, no sentido de ter a tese, a antítese e depois a síntese. Então, se fala muito de aprendizagem colaborativa, acho que encaixaria aqui também dentro do seu contexto. Mas a minha pergunta, você tocou aí no assunto da sua profissão, que é enfermagem, mas eu sei também que você foi muitos anos enfermeira na área militar, né? Enfermeira militar. E a gente sabe, de uma forma geral, que a mesologia ou a cultura, seja de um grupo, de um país, de um bairro, de uma instituição, ela vai influir muito no nível ou na liberdade de discordar, de concordar, ou de se posicionar realmente, né, dentro de um determinado contexto. E nós sabemos também, historicamente, que a cultura organizacional ou institucional do Exército, ela é uma cultura que ela não é muito favorável à divergência. Ela é muito forte na condição da hierarquia. Como que você vê o tema do seu verbete, quer dizer, a discordância cosmoética evolutiva, no contexto militar que você teve a experiência aí por vários anos? Eu sou uma pessoa que tenho por característica, eu gosto de fazer a diferença onde eu estou, né? Seja até pode se criticar, porque eu chego a um exagero de realmente querer fazer a coisa, sempre pensar de uma outra maneira. Não poderia ser assim, isso fica até chato. As pessoas reclamam porque eu nunca quero aceitar de cara uma ideia. Eu sempre quero ver para outros ângulos. Fala o que você fez, aquilo que eu te pedi, expõe aí. Como é que tem sido sua vida? Se chegou até aqui, de que modo? Bom, eu sou enfermeira militar, mas sempre trabalhei com dança, desde pequenininha. E ia fazer educação física, acabei, por um motivo que depois a gente vai explicar no livro do Losch, acabei caindo enfermeira, trabalhando na assistência. Mas as pessoas que me conheciam me viam sempre dançando. Poucas pessoas sabiam que eu era enfermeira, porque eu trabalhava à noite, folgava 2 dias, e na vida militar me possibilitava isso também, embora seja militar, isso durante uns 15 anos.
E eu me dediquei bastante à dança e ao corpo e pouco ao mental soma. Inclusive, tenho trabalhado bastante agora, nesses últimos 5 anos, depois de encontrar a Conscienciologia, com a parte mental somática, e não posso ser capturada pela dança, ela está totalmente de lado. E assistência fiz bastante, mas continuo fazendo, mas agora eu quero fazer em alto nível, né, através de uma GESCOM, uma mega GESCOM, e através dos verbetes, maiores oportunidades. Já está querendo sair dessa linha corporal, da fisicalidade. Mas na vida militar, embora eu trabalhasse como militar, em hospital é um pouco diferente, né? Eu sempre gostava de fazer uma brincadeira, eu entrava sempre no limite da irregularidade para a parte militar, porque eu nunca gostei da coisa sistemática, da coisa igual. Eu acho que a diferença enriquece. E eu, nos últimos 2 anos de trabalho, eu procurei fazer bastante coisa nesse sentido, né, de sair um pouco do limite da normalidade dentro da vida militar, que homogeneiza e empobrece um pouco. Inclusive, eu cheguei a brincar que o meu boné era apertado. Eu disse, mas não precisa se preocupar, não, que não vai nunca crescer meu cérebro. Não tem essa preocupação, pode ser apertadinho mesmo. Eu brincava assim, mas, na realidade, tem pessoas muito boas, pessoas muito ricas lá dentro, porque a gente tem essa visão padrão militar, mas tem pessoas muito bem preparadas no ambiente militar hoje em dia, né, que estão por uma condição, como eu acabei, é lógico, a gente sabe que tem os motivos, né, de outras vidas, a multiexistencialidade, a cosmovisão, não foi à toa que eu fui para lá, talvez tivesse que resolver algumas coisas. Eu sou filha de militar, então já tenho uma coisa. Então, não é à toa, mas passei por lá, acho que passei a minha mensagem e me livrei também dessa parte, né? Militar não preciso, espero não voltar mais na próxima como militar, né? Que eu fique na assistência, mas não na parte... Não sei se eu respondi, né, essa coisa do ambiente militar. Dentro do que você viu, quer dizer, você colocou o seu posicionamento, mas como é que você vê a condição da discordância dentro de uma cultura organizacional que é um pouco restritiva? É muito restritiva, né? Como é que você lida com isso? Na realidade, eu tinha que trabalhar muitas energias lá dentro. Depois que eu passei a conhecer, né, a parte do trabalho energético, a gente via que essa discordância, a divergência no ambiente militar cria muito assédio, né, porque você não é bem visto quando você faz a diferença lá dentro, porque as pessoas não querem ver ninguém se sobressaindo, você tem que ficar igual a todo mundo. Aquilo que você coloca aqui na fatologia, né, do pensamento divergente, lá, ele não é estimulado a isso, né? Mas acaba que a gente tem que utilizar o jeitinho, porque, ainda mais na área de saúde, tudo sucateado, então você precisa pensar 1000 coisas para resolver um problema, para ver o que vai dar certo. Então, você acaba utilizando... Eu era muito desvinculada, embora seja militar, né, da parte militar, porque eu tive essa possibilidade de ter comandos mais tranquilos. E a aeronáutica, eu era da aeronáutica, é uma força que o pessoal já voa, vai um pouco mais longe, né, a visão já diferenciada. Então, me possibilitou, até às vezes, eu esquecer de fazer uma continência, me fazer a continência, eu dar tchau. Ih, caramba, esqueci que eu era militar. Mas isso, depois de anos sem fazer, porque eu trabalhava com roupa branca, né? Então, possibilitava isso. Então, não foi uma coisa muito radical. E tem comandos que possibilitam, estimulam, né, pessoas que valorizam o lado humano também. Mas eu sei que é bem difícil, né? Tem pessoas que têm fases, né, na minha vida que eu tive que realmente me manter no esquema, ou era presa, se saísse da linha, né? Ninguém queria saber o que você pensa, se é produtivo ou se não é. Você tem que fazer aquilo que tem que fazer e pronto, não tem que diversificar. Isso te faz ficar muito fechado, você vai se fechando e você vai deixando de evoluir nas suas potencialidades. Então, eu considero que realmente o meio militar foi uma possibilidade, né, para mim, como trabalho, mas eu poderia, talvez, ter desenvolvido um potencial evolutivo, consciencial muito maior se eu tivesse um meio mais propício. Então, a questão é também de a gente saber aproveitar. Talvez eu não soube aproveitar, né, de uma maneira adequada naquela ocasião. Hoje em dia eu não ficaria lá, né? Com certeza. Mas é interessante que é você que está trazendo esse tema, né? Então, isso mostra o valor de tudo que você vivenciou. Verdade. Márcia, você podia falar também um pouco da sua experiência com essa divergência evolutiva dentro do trabalho voluntário e também se o trabalho voluntário também te ajudou a desenvolver essa divergência evolutiva?
Dentro do trabalho voluntário, as pessoas, em geral, né, na conscienciologia, elas são... Falo na conscienciologia, né, porque eu também faço outros trabalhos voluntários. As pessoas são bem abertas, né, as pessoas... O princípio da descrença está sempre sendo cogitado. Então, ninguém leva para casa a coisa pronta, preparada. As pessoas questionam mesmo e valorizam a diversidade. Eu tenho a oportunidade, dentro do Instituto, lá no EPC, de fazer... Pelo menos tentar mostrar o que eu acho. Vamos fazer assim, vamos fazer diferente, né? E as pessoas acolhem de uma maneira bem tranquila. E, às vezes, a gente experimenta, não dá certo, mas, pelo menos, experimentamos e fui bem acolhida, né? A diversidade pode se tornar útil para todos. Ou, às vezes, dá certo e a gente absorve aquela nova ideia e torna a prática, né? Acho que é bem produtivo. Não sei se respondi. Gente, eu queria mostrar para vocês hoje e apresentar a vocês um grande amigo meu de muitos anos, que estuda muitos processos da consciência e outras áreas, é um estudioso, pesquisador, e que ele está na Austrália, e que resolveu dar as caras aqui para a gente hoje. O nome dele é Kim, é aquele cara lá. Ele é fora de série, há muitos anos nós já nos conhecemos pela história toda, depois sumiu. Mas agora já andou trabalhando conosco, continua de vez em quando, não é isso? Firme. E agora ele apareceu aqui. O Jeffries, que é também da turma lá, estava com ele aí, recebeu tal. Esse aí é dos bons. É bom vocês conhecerem essa fera, não é todo dia que tem. Se ele ficasse aí mais tempo, eu ia falar com a turma do Consincobaia, dar uma geral no Kim. Ele tem muita coisa para explicar. Ele vai dar uma palestra, não é isso, Kim? Ele vai dar uma palestra? Então Depois de amanhã. Depois de amanhã. Então, qual é o horário? 19 horas no auditório do CAEC. Então, depois de amanhã, quinta-feira, 19 horas. Então tá bom. Quem vai dar uma palestra? Isso aí é uma preciosidade, que ele... Quantos anos você não aparece esse lado? É isso? Sobre aqui aborígene. É a primeira vez, né, que você vem, né? Aqui é a primeira vez, né? Você ia mais no Rio, né? Você teve, né? Só, né? Interessante para a sensibilização energética que você fez. Ah, sim. Mas mudou um pouco. Hein? Você lembra dele, né, da escola, né? Alguns aqui devem lembrar dele. Então, mas meus amigos lá, cuidado. Preciso colocar aquele negócio assim, tem que... Teria que entrar com alguma coisa atravessada no nariz. É isso? Se não tem pergunta, eu vou falar algumas coisinhas. Pode? Exponha aí a situação. Bom, eu achei interessante, que eu gostei assim, de colocar o mito da caverna. Não sei se alguém... Sim, todo mundo conhece. Mas assim, que eu pesquisei, achei interessante, porque nós vivemos muito presos às nossas próprias sensações, ideias e percepções. E, através do mito da caverna, eu pude verificar que a gente pode ter coragem e vivenciar esse novo, porque nossas percepções, nossos sentimentos, o nosso corpo físico ele é muito falho, né? Então, ele só nos permite ver aquilo que a gente tem condição de ver, e não é tudo, aliás, é quase nada. Então, a gente precisa realmente do outro, né, do convívio com o diferente, com as outras pessoas, para poder ter oportunidade de tentar ver através de outros olhares, de outras percepções, e nisso, unindo, ver o todo. Então, quando a gente está preso, acorrentado, e tem medo, né, de olhar para fora da gente mesmo, né, vamos supor que essa caverna somos nós, né, nosso corpo físico, nossos sentidos, então a gente pode sair e tentar olhar, né, por outros prismas e enriquecer, e vale a pena, né, abrir mão desse conforto, porque a caverna é o nosso esconderijo, né, nós nos escondemos e nos sentimos bem confortáveis. Então, acho que ajuda bastante a gente ter coragem e enfrentar, né, o convívio, porque às vezes é muito fácil a gente ficar dentro da nossa casa, do nosso conforto, e não se arriscar, porque aí não tem o embate, não tem o conflito, não tem as diferenças, estamos totalmente acomodados lá, mas também não estamos evoluindo, nem ajudando ninguém a evoluir, né, porque os nossos posicionamentos também ajudam. Nós fazemos a diferença, a gente tem que entender que a nossa diferença é importante. E muitas vezes a gente não tem coragem nem de abrir a boca, eu sou exemplo, né? E a gente tem bagagem para falar para o outro, né? A nossa experiência é única. Então a gente tem que ter coragem de mostrar essa diferença e ajudar
quem está à nossa volta. Massa. Aqui na página 28, na interaciologia, o item 26. Você pode aprofundar esse item 26, reconciliação, desatar os nós das interprisões ideativas. Item 26. Não, o item 26, página 28, interaciologia, item 26. Sim. O convívio, né, a gente acaba lidando, a gente não encontra em ninguém pela primeira vez, né, todo mundo está se encontrando novamente. Então, no embate, no conflito, na adversidade, a gente vai sentir que se deparou com aquele inimigo de outras vidas, né? Então, essa é uma grande oportunidade de esclarecer, de se abrir e desatar os nós. Então, é uma diversidade, é uma personalidade diversa de outras vidas. Então, aproveitar essa oportunidade de se reconciliar, desatar esses nós e criar laços, né, benignos e evolutivos para ambos. Seria mais ou menos por aí. Professor, desde que iniciei o estudo da conscienciologia, mudei os traços de emocionalismo em relação à família. Embora hoje não esteja tão próxima, sei que sou exemplo para o meu grupo evolutivo. Porém, eles cobram minha presença com mais frequência. Diz que estou indiferente às suas questões. Apesar de entender as entrelinhas dessa pressão, tenho a sensação de abandono e culpa. O que posso fazer para ajudá-los sem voltar à condição antiga de dependência deles para comigo? O ideal é você mandar os presentes para eles de vez em quando. Isso é bom. E outra coisa, uma visitinha, conforme a época, etc., tal, época de Natal, isso também ajuda, né? Professor, o senhor falou em tertúlia passada sobre a coincidência com números. Comigo acontece coincidências com palavras. Geralmente, quando estou lendo e escrevendo perto da TV. Poderia explicar mais sobre isso? Não, aí é o processo de você também, às vezes, tem uma boa memória de fixação de detalhes. Então, às vezes, a pessoa guarda isso. Agora, observa, porque quem tem e vê coincidência de palavra, vai ver coincidência de algarismo, então vai ter número também. Quem vê uma coisa, vê outra. Agora, ó, é bom você examinar aquilo que hoje eu estava falando de manhã, que é o processo da coincidência, que não é bem uma coincidência, mas a expressão que a água da torneira fala para você. Que isso aí é uma coisa super complexa, sofisticada, mas tudo é por causa da sua cabeça. Quando sua cabeça atua demais, é que você começa a perceber essas coisas do entorno, da lateralidade, assim, junto. Então, por exemplo, a água da torneira, da pia, do banheiro, às vezes, se você está trabalhando com muita coisa, parece que ela fala expressões, às vezes 2, 3 palavras juntas. Isso também faz parte do problema da numerologia e do problema aí das frases e das palavras. Agora, ó, tudo isso é aquilo também que eu falo, que são as pessoas que interpretam a nuvem, interpretam, por exemplo, aquele reflexo do vitral e outras coisas nesse sentido. Tem que ir com calma, porque muita gente acha que o povo que faz isso é lelé da cuca, né? Ou seja, demente. Professor, em conclusão, página 42, poderia explicar o item inspiraciologia? O caso todo é o seguinte: as manifestações comprovam para mim, evidentemente, que a inspiração, a concepção e a elaboração de ideias podem ser desenvolvidas em palcos, cenários, recheios decorativos, holopensenes distintos e com personagens diferentes, inclusive onde atuo com o megafoco da concentração mental e atenção dividida, buscando a neoverponologia urbi et orbi. Então, você veja bem, aqui o que eu estou falando é sobre o processo da concepção. O negócio é concepciologia. E eu falei aqui pouco antes sobre já redigi manuscritos e digitações, que são verbetes no dicionário de argumento da conscienciologia, em 8 ambientes holopensenes diversos. Então, aqui eu dou uma ordem deles. O escritório, na residência, a alcova, na residência, a sala de jantar, na residência, holociclo, no CAEC, tertuliário, no CAEC, recepção, no CAEC,
Epígrafe, que é a livraria do CEEC. Salão Verde, que é um anexo ao refeitório, que também é do CEEC. Então, o que eu estou mostrando é que o holopensene, você pode trabalhar em qualquer um, desde que você se afinize bem, e que aquele holopensene seja receptivo para você, as suas ideias e seus pensenes. De modo que a inspiração, ela pode vir em qualquer lugar. Então, a intuição que você tem, ela pode funcionar em qualquer lugar. Mas é importante pensar nisso do jeito que eu estou mostrando aqui. Agora, a nossa verbetógrafa. Em Fatologia, página 25, 7ª linha, de baixo para cima. Poderia ampliar o convívio mutuamente edificante entre corpo docente e corpo discente? Seria... 7ª linha, peraí. 25, 7ª linha, de baixo para cima. O convívio entre o aluno, o alunato, né, e o professorado. Ele é mutuamente edificante, cada um com a sua visão, né, lógico, os professores com a visão de ensinar, também hoje em dia a gente tem aquela visão, quem ensina é que mais aprende, né, e os alunos, quando intencionalmente pensando em aprender. Então, juntando a fome com a vontade de comer, os dois evoluem, os dois cumprem, né, o que é previsto. Então, eles têm uma visão diferenciada, né? Um tem a sua bagagem evolutiva e os alunos trazem a novidade, a neofilia. Então, os dois contribuem, né, e vão crescendo evolutivamente falando. Até o final do ano, e vem uma nova turma, e assim vai, né? Vão crescendo, trocando professor, trocando aluno, sempre na renovação. Conte. Márcia, você comentou com a gente que você parece que viveu, então, um período em dois mundos, né? O mundo militar, paralelo ao mundo da arte, da dança, também de uma forma até profissional, né? Você falou que fez faculdade e tudo. Você podia fazer um contraponto aí das convergências e das divergências desses dois mundos? Na realidade, eu concluí, né, depois que eu encontrei a afinidade, né, com a Conscienciologia em 2008, que foi o primeiro contato que eu tive, não tem muito tempo, que eu percebi que a arte ainda era uma fuga à automimese e reforçada pelo ambiente hostil que não me permitia criar dentro do meio militar. Então, era minha válvula de escape, né? Minha panela de pressão lá no hospital, fumacinha saía na dança. Então, foi a maneira que eu encontrei para conviver, mas eu não precisava ser assim. Tanto que, nos meus 2 últimos anos, que eu fui para a reserva em 2011, eu aproveitei ao máximo a minha profissão. Larguei a dança, larguei tudo e botei meu potencial todo, a minha diversidade, as minhas ideias, minha criatividade dentro da minha própria profissão. Eu acho que em 3 anos eu fiz o que eu não fiz nos anos todos. Então, aproveitei bastante. Não sei se respondeu. Agora, até um certo ponto, você é uma espécie de soldada dançarina, não é isso? A coisa mais rara que tem. Um soldado bailarino, você já pensou? A coisa muito séria. É bem diferente. Justamente. Não, ela inverteu tudo. A divergência íntima, a divergência íntima também é importante. Você falou, né? você gosta de fazer a diferença. Mas eu gosto de fazer a diferença. Você fez a diferença. Mas a disciplina está presente nos dois. Eu sou bem disciplinada. Mas não é? É, verdade. Então, eu queria, mas tem os ensaios, mais coisa, né? Tem disciplina, a superação do próprio corpo. Isso aí também Estamos tinha. Agora, você chegou a dançar a dança do ventre? Dancei. Também, profissionalmente também. Então, a Graça precisa de uma hora conversar com ela. Né? Mas hoje em dia, professor, eu fujo, né? Da dança, da arte. Mas a minha mulher só faz dança para mulheres, só entre elas. Tem dança do ventre também, mas ela gosta mais da dança de cigana. Eu também gosto. Eu gosto de todas as danças, professor. Agora, ó, uma mulher que dança é melhor do que uma mulher que não dança. Isso é minha opinião pessoal. Tem várias vantagens uma mulher que dança. Ela melhora, descansa a cabeça. Não dá tanto trabalho para o homem, né? Não, é muito melhor o negócio. Entende? E outra coisa, no meu curso de sexualidade eu já falava isso. As melhores mulheres dentro do universo da sexualidade são as dançarinas. Isso é internacional. Por causa do processo da psicomotricidade, entendeu? Em matéria de sexo. Então ela é inventiva. Você está entendendo? É diferente. O negócio muda. Uma mulher
Na alcova, que é dançarina, é uma coisa. A outra que não é outra coisa. É totalmente diferente. Seja quem for. Eu já falava isso. Eu dei curso sobre sexualidade durante 15 anos. Por isso que eu sempre fui a favor e bati palma para férias e dança. Isso aí é importante para o povo. Agora, a mulher precisa disso. Agora, a coisa mais inteligente não foi eu que instruí a Graça para fazer as coisas que ela faz. Mas, por exemplo, tudo é uma comunidade de mulheres. Ela dá aula para isso, participa daquilo, faz exposição, dá show, tudo mulher, só mulher. E elas se sentem bem com isso. Agora, o que se passa? Essas mulheres também é preciso ter cuidado com elas, porque tem uma disposição, né, o tempo todo, olham muita dieta, sono. Então é muito importante. Aí a gente vê que ela é bem streamline, que chama isso. Ela é do streamline. Entende? Estou meio abandonada, mas já fui mais. Não, mas você é essa, é streamline. A gente vê como é que a pessoa é streamline. A americana que gosta de chamar streamline. As coisas que eu estudei em Hollywood, sabe como é que é? Mas Márcia, que estava aqui no meu rol de perguntas, essa questão do mito da caverna. Você já respondeu, bem respondido, mas eu acho interessante que é um mito positivo. Não sei se concorda, porque essa saída da escuridão para a luz aí, de coisa do Platão, mas ele dá um sentido de evolução. O que você acha disso? Sim, saindo das correntes, sim. O negócio é ter coragem de abandonar, né? Eu vejo como positivo, mas aqui eu coloquei porque as pessoas se acomodam, né, dentro da caverna. Por isso eu coloquei essa parte negativa. Agora, a saída da caverna, né, que é o que Platão fala, realmente é positivo. Mas aí seria esse processo de saída, né, que eu coloco como a dificuldade que a gente tem, né, de encarar o convívio, o adverso, o divergente, o diferente, o desconhecido. Né? Eu coloco como tem que ter coragem, bastante. Mas é o crescimento, é pagar o preço para evoluir. É ok, perfeito. Márcia, ali na página 24, na fatologia, na quarta linha, de cima para baixo, você coloca as ideias opostas complementares. E achou? No finalzinho, as ideias opostas complementares. E, de modo geral, assim, reunião, debate, a gente percebe que existe uma tendência das pessoas a rechaçar essas ideias que são opostas. O que você vê assim, que dá para a gente ajudar as pessoas para que elas possam ver a parte complementar dessas ideias opostas? Como é que você vê isso? Eu considero que o abertismo, né, a possibilidade de você fazer as pessoas, no caso você é uma observadora, né, uma terceira observadora, e observa que são ideias que surgiram opostas, que à primeira vista elas podem ser irreconciliáveis, né, mas você com a sua experiência, com o equilíbrio, e estando de fora, né, você não está tendo o confronto direto. Você pode tentar ser uma facilitadora para fazer que as pessoas que estão, né, no confronto, eles poderem observar que não é tão irreconciliável assim, pode haver um aproveitamento das duas ideias, né, embora elas aparentemente sejam opostas, elas podem ter raízes em comum. Então, acredito que você possa auxiliar, né, no grupo, para que elas possam enxergar de uma outra maneira. Eu tive percebendo que, eu pensei até a questão, eu não sou matemática não, mas eu pensei em termos de conjuntos, né? Conjuntos, dois conjuntos totalmente diversos, né? E eles estão separados. A partir do momento que eles se aproximam e eles começam a fazer o primeiro contato, já é um contato de possibilidade de você olhar para dentro do outro, né? O outro lado. E como você pode, pensando na parte de matemática da coisa, ampliar a sua visão, porque você não tinha visão nenhuma do outro lado, mas a partir do momento que você permite o contato e você olha através daquele limite, né, daquele tênue limite, o outro lado, como você amplia o seu universo. Né? Você só tinha o seu, agora você tem o do outro. Ele olhava para o outro lado, totalmente oposto ao seu lado, né? Mas agora você pode ter a visão dos dois. Acho que facilita bastante. Oi, Márcia. Na página 28, em Interaciologia, você explica um pouco mais essa questão, na 3, você colocou a amizade.
cultivar amigos, mesmo entre adversários ideológicos. E a gente sabe que as diversidades ideológicas são a base para as maiores rixas, brigas, guerras, enfim. Então, como você faz para trazer essa questão nesses adversários ideológicos para o seu círculo de amizade? Depende da sua iniciativa, né? Porque se for esperar do outro, acho que não chega. Você chegar a considerar que aquele que te traz o desconforto pode ser o maior contribuidor da sua evolução, você vai tentar chegar perto, tentar cativar, né? tentar descobrir o que o outro gosta, que não é só tentar ver a diversidade, a diferença de ideais como uma faceta daquela personalidade, mas não é um todo. Então, ele tem um restante todo que pode ter afinidade. Então, você procurar, através dessas afinidades, a proximidade dessa pessoa, para aproveitar o que ela tem de melhor, né, os trafores dela. Não sei se dá para entender. Eu tive uma experiência de uma dificuldade de um relacionamento com uma chefe, na ocasião, no trabalho, e eu já tinha alguma coisa intuitiva, né, de achar que sempre quando alguém não gostava de mim, ou tinha algo contra mim, eu tinha que... É um desafio de eu me aproximar dela. Então, eu falei assim, caramba, por que ela não gosta? Ela tem que gostar de mim, ela tem que se aproximar de mim. Eu tenho alguma coisa para chegar perto e conhecer a pessoa melhor. Ela tem que conhecer o meu outro lado. Eu não sou só isso, né? Então, acho que depende de como você vai abordar, cativar e considerar aquela pessoa uma pessoa benéfica à sua evolução. Não apartar, né? Não, a dificuldade, não, eu não quero porque essa pessoa me incomoda, essa pessoa me fala coisas que me contrariam, eu também contrario, ela não causa bem, não. Mandar as melhores energias, trabalhar suas energias, né? Porque tudo é energia. Discordar da ideia, mas ter uma visão benéfica da colocação da pessoa. Ela colocou a ideia dela porque ela trouxe a bagagem dela, é o que ela conhece, a maneira dela enxergar, mas não é que ela é uma pessoa má, uma pessoa intratável, isso não existe, né? Para a gente aqui na Conscienciologia, a gente não quer ficar sectário só nas nossas afinidades, a gente quer ampliar a ideia, né? E chegar e fazer a diferença aí fora, né? Levar a nossa mensagem, levar as nossas ideias, porque a gente pensa em interassistência, pensa em cosmoética, isso é bom para o mundo todo, para o universo, para todas as dimensões. Acredito que sim, não sei se eu respondi. Ciclologia, página 26, ciclologia. Na segunda linha, você pode explicar melhor o ciclo interdisciplinar do pensamento divergente? Aqui eu quis colocar a questão da interdisciplinaridade, para você não se restringir a um olhar só, a um ramo do conhecimento. Então, através do pensamento divergente, que você amplia, você vai pesquisar um assunto, você não vai olhar só a parte anatômica da coisa, você vai olhar outras áreas e vai ampliar essa visão. Então, é sempre buscar o conhecimento mais amplo, não se restringir só a uma linha de conhecimento, que eu acho que enriquece, né, estimula o seu mental soma, ajuda, né, procurar outros especialistas, não, vou procurar outros livros. Eu, inclusive, quando eu estava fazendo esse verbete, eu entrei no site, na biblioteca, e saí assim, diversidade, divergência, saí buscando. Eu não queria nem saber de onde era. Eu comprei livro espírita, não tem problema, eu li assim mesmo, me trouxe enriquecimento, algumas ideias boas, livro de filosofia, né, psicologia, pedagogia. Eu procurei de tudo, não fiquei só na minha ideia, até porque eu não tinha muita ideia, né, do que eu ia buscar. Então, eu queria realmente enriquecer e ter uma gama, uma abrangência maior de conhecimento. E eu vejo bem colocado, como você colocou como um ciclo, porque uma vai levando a outra, uma especialidade, uma visão, né, um enfoque vai levando a outro, vai abrindo novos caminhos. Muito bem. Márcia, outra pergunta. Pelo que você estudou, a sua experiência, enfim, né, todo esse tempo, quando é que a divergência consciencial não é evolutiva? Quando é que ela não contribui para a evolução? Quando é que ela é desfavorável? Enfim, que não cumpre esse papel de nos botar para frente. Eu poderia dar uma grande lista, né, de possibilidades de ela não ser, né, até dentro da nossa própria casa. A gente, no convívio familiar, a gente tem adversidades que a gente não
dá uma parada evolutiva, porque você é reativo, você não procura entender o outro, você se fecha, e você dá um nó no relacionamento que dali não sai, você empaca a evolução de todos, né? Então, tem assim, os facilitadores, a gente colocou aqui, mas os dificultadores também da evolução através da divergência são diversos. É o próprio, a sua monovisão, quando você utiliza de uma visão só, você não quer ver, não quer saber do outro, você se fecha, você não acolhe a divergência, né? Isso aí seria tudo o oposto do que é o divergente. E uma das coisas que eu até finalizei, né? Porque na realidade eu queria que a divergência fosse evolutiva, que ela tivesse um desfecho, que tivesse um consenso, um concílio, né? Que no final das contas tudo ficasse bem. E nem sempre é assim. Às vezes as divergências só vão caminhar juntas, lado a lado, mas elas estão ali, juntas, caminhando, cada um no seu processo, né? E respeitando, né? Com cosmoética, e que é a diferença. Ela está ali e vai conviver, talvez paralelamente ao infinito, e talvez nunca se encontre, talvez nunca haja o consenso, mas cada um está no seu crescimento. Então, o respeito, né, também é um facilitador. Né? Quando você quer que o outro entre no seu processo evolutivo, aí você está estuprando evolutivamente o outro, né, e está parando a sua evolução do outro, criando os nós, né, que a gente chama. Então, eu acho que também é uma evolução, simplesmente, a divergência existindo, acho que já é evolução. É o que o professor fala, né? Tudo está muito parado, muito quietinho, né? Da mosca, da lodo, e para por aí. Agora, a diversidade já é um convite, né, ao crescimento. É um convite, você pode aceitar ou não. Né? Também é por Márcia, aqui em cima no B. Aqui, oi. Na tua página 28, na tua listagem Interaciologia, você trouxe 2 itens aqui que estão muito relacionados, o item 25 e o item 26, ortointencionalidade e a reconciliação. E eu gostaria de te perguntar, especificamente também sobre o item 25, você fala ali, primar pela imparcialidade, sem puxa-saquismos ou interesses espúrios. Minha pergunta é a seguinte: quando você, mesmo primando pela imparcialidade, mesmo sem puxar o saco ou sem nenhum outro interesse, você tem consciência disso, nem sempre o resultado é o esperado para outra pessoa, esquecendo a gente, né? Às vezes o fato de você ter aquela orto-intenção vai provocar um incômodo na outra pessoa por tocar aí em situações mais delicadas. Como é que você lida com isso? Qual é a tua experiência? Como você lida com isso? E aí junto o item de baixo, que é o item da reconciliação, que também eu entendo que são muitas oportunidades para a gente se reconciliar o tempo todo. O que você acha? Na realidade, quando você se coloca a sua intenção, você pode até dizer, olha, a minha intenção foi essa. Uhum. Embora você não tenha compreendido, porque muitas vezes no momento de divergência, do conflito, do embate, às vezes você tem que falar assim, olha, eu acho que a gente está muito alterado e vamos voltar a conversar num outro momento, você vai refletir, eu vou refletir, mas realmente a minha intenção foi boa. E eu estou careca de fazer isso, gente, muitas vezes. Inclusive, eu fui síndica há pouco tempo, né, passei para o atual síndico, e ele me falou que tem coisas que eu escrevo que ninguém aguenta. Eu falei assim, olha, mas a minha intenção, ainda bem que você me falou, porque eu tive a oportunidade de dizer qual era a minha intenção. Uhum. E isso que não me disseram, que só ficou assim, pensando mal, né? Assim, poxa, caramba, o cara escreve. Pelo menos a gente tem a oportunidade de falar que a nossa intenção era boa. E tem que ser mesmo, porque a energia passa, né? Por mais que a gente possa estar mentindo, né? Por trás tem alguma coisa escondida. Mas é isso. Isso que você trouxe é um exemplo muito bom, inclusive a pessoa que está do teu lado pode até corroborar, né? Eu tenho feito reformas em alguns prédios, eu tenho tido contato com síndicos. É um exercício extremamente interessante de reconciliação o tempo todo, né? Então é uma experiência que vale a pena, né, Sandra? O que você acha? Agora aqui a verbetógrafa. Como utilizar divergência consciencial evolutiva de maneira eficaz no trabalho em grupo para produzir grandes resultados em equipe? Por exemplo, na faculdade. Eu coloquei uma listinha aqui para facilitar na interaciologia. Mas se você tiver um abertismo, né, acolher as pessoas que chegam na faculdade novas, as novas ideias, né,
você discordar da ideia da pessoa quando é colocado, né? Porque no ambiente de faculdade é um ambiente de coisas novas, neofilismo total, né? As pessoas trazendo novidade. Então, você se abrir para o novo, né? Ouvir, pelo menos, dar oportunidade, né, das pessoas se colocarem. Não ter preconceito, né? Às vezes a pessoa vem, você já vem, não, isso aí eu não quero nem ouvir, né? Então, ter o abertismo de ouvir, ser autocrítico, verificar qual é a sua parte nessa história, como você criticar a sua própria conduta, como é que você está se colocando nesse convívio, e tentar ser menos heterocrítico ou ter uma heterocrítica cosmoética, gentil, mais agradável. Isso tudo ajuda. Tem uma listinha aqui que você pode dar uma lida no verbete, refletir, adiar às vezes um pouquinho, conversar com o grupo, chamar em separado alguns que estão com maior dificuldade, tentar assistir, ver o que está por detrás dessa dificuldade. Acho que ajuda bastante. Não sei se eu respondi. Professor, aconteceu um episódio com uma parente minha que classifico como surto psicótico seguido de possessão. Ela entrou em surto querendo matar a todos e proferindo palavrões, dizendo que era outra pessoa aos berros no meio da rua. Depois do surto, ela não se lembrou de nada e está muito envergonhada. Na sua experiência, em situações parecidas, como posso ajudar nesse caso? Não, a primeira coisa é fazer aí o tratamento do exorcismo. É você chamar o nome da pessoa do jeito que ela é na frente dela. Tem que enfrentar, bem junto. E chamar o nome mais íntimo da família. Então, com isso, ela toma conta do corpo e a possessão, então, se encerra. Agora, não pode deixar essa senhora continuar desse jeito, não. Seria bom ensinar para ela o estado vibracional para ela se defender, porque ela pode dar aí outra crise de possessão e, sabe, ela pode se matar, pode criar problema e pode desenvolver uma tragédia aí quando menos se espera. É bom que ela tome conta da energia, entenda o que é estado vibracional e comece a dominar o próprio corpo. Não se brinca com essas coisas, não. Quando acontece um caso desse, do jeito que você está contando, isso é um aviso, é um alerta para a família tomar providência. Professor, há poucos dias tive uma visão no meu quarto de um ET grande e alto. Nos dias subsequentes ocorreram várias sincronicidades relacionadas ao tema extraterrestre. Existe algum modo de eu entender melhor o significado dessas sincronicidades? O que o senhor recomenda para que eu aprenda a discernir melhor o significado desse tipo de visão? Seria bom você conversar com a turma aqui, que nós temos, a turma do Piccolo. E outra coisa, aqui é o Piccolo que você pode conversar, e também num laboratório especializado dessa turma, que esse laboratório é muito bom. Se a pessoa vai lá uma vez, às vezes ela já sai com todas as ideias na cabeça. É a pensenologia. Lá é que aparece essa turma que é especializada em extraterrestriologia. Agora, o professor Piccolo, eles já estão articulando uma instituição conscienciocêntrica sobre esse assunto. Então, eles podem entrar em muito contato com você. Eu quero te lembrar apenas que esse assunto é complexo. É preciso estudar com mais profundidade para ver com calma. Tem muita fantasia, mas também tem muita realidade. Tem que ir com calma. No seu verbete, quando o senhor falou aqui no adendo, né, sobre fitoectoplasmia, a lignina, eu fiquei pensando, quando a gente come os vegetais, né, ingere os vegetais, sem passar por cozimento, a gente está também absorvendo esse tipo de energia, Escuta, lignina? você está falando em vegetais. Hoje eu estava falando com o Roberto. Eu comi 6 legumes diferentes hoje na hora do almoço. Isso aumenta o meu processo de energia. Isso é o ideal. Cada lignina. 6. E o senhor falou em energia vital. E tem uma corrente da nutrição que diz que se a gente colher um alimento vegetal, uma fruta qualquer que seja, né, vegetal, e comê-lo em até 24 horas, ele ainda tem energia vital e depois ele perde. O senhor conhece? Não, existe também alguns
que eles perdem quando esfria, outros quando esquenta, isso varia. Mas a lignina, com o processo de energia, a maioria desses vegetais tem, e é coisa muito séria. E tem uns que parecem assim, que você come, não tem nada. Por exemplo, aspargo. Um aspargo branco, hoje mesmo eu comi aspargo. Entende? Parece que não tem nada, você põe na boca de sono. Mas aquilo tem muita força em várias áreas, não é só o processo bioquímico, não. Existe o processo de energia nessa história toda. Eu olho muito isso na base de energia. Agora, hoje é engraçado porque eu contei os vegetais, quer dizer, os legumes, que eu mostrei para o Roberto que estava comigo. Eram 6 ao todo. Então, você come aquele Technicolor, né? Um prato Technicolor, tem várias cores, etc. E outra coisa, tudo na base de montinho, de pedacinho, de coisinha, tudo cortada. Então, é interessante isso aí. Uma beleza, né? Agora, aumenta o processo. A lignina, eu dou muito valor para isso. E pena que dá muito trabalho, etc. Mas ter uma horta em casa e poder colher, né, os vegetais e frutas e comer na hora. Aqui, com isso é o Roberto e também o Moacir. O Moacir tem lá um pomar que ele fez no fundo da casa. Né? Muito sério, ele toma conta muito daquilo. Por exemplo, ontem ele me deu um araçá madurinho. O araçá é melhor do que goiaba, você sabe, é uma goiaba doce. É uma delícia. Isso é da minha terra, sabe? Lá no meu processo, lá em Monte Carmelo, o araçá era do mato primitivo, lá, e autóctone. Tinha muito araçá. Mas por aqui a gente quase não vê. Agora o Moacir plantou, já está dando. Araçá desse tamanho. Muito bom. Como que você vê a possibilidade de fazer uma pessoa ter essa visão que você está passando para a gente aqui, mas a pessoa já chegou numa divergência tão grande que ela se tornou um mini dissidente, por exemplo, né? Ela perdeu a oportunidade de ampliar, né? Em vez de ampliar, ela diminuiu, né? Como é que você vê a possibilidade de entrar em contato, uma abordagem, um argumento, alguma coisa para fazer um convite, né? Vamos dizer assim, para a pessoa retomar, né, da onde ela parou e tentar abrir esse ponto de vista? Na realidade, quem observa, né, quem observou esse afastamento, né, e verificou que houve essa mini dissidência, é uma pessoa que se preocupa com o outro, né? Então ela vai, por amizade ou porque tem alguma afinidade, ela vai fazer realmente um convite, né? Vamos dar uma nova chance, de repente alguma coisa mudou, você pode trazer as suas novidades, já que você teve um tempo fora, de repente traz coisas novas para a gente poder absorver, quem sabe não acrescenta. Porque a finalidade é acrescentar, né? Acho que vale a pena começar pela gente mesmo. Acho que vale a pena por aí. Não sei se tem mais alguma pergunta. Eu ia colocar aqui sobre autorreciclagem, reconhecer e reparar os próprios enganos. Aqui, mais do que isso, né, que isso aí é uma coisa da gente com a gente mesmo, né? Quando a gente reconhece os próprios erros, a gente tem que ficar bem autocrítico, né? E perceber e se colocar na hora. Quando a gente perceber no outro que houve um erro, nesse livrinho aqui, cadê ele? Um Bom Conflito. Aqui fala em construir uma ponte dourada para o oponente, para que ele saia de uma maneira nobre, né? Que ele não saia, coitado, com o rabo entre as pernas, né? Bem humilde. Não, a gente constrói aquela ponte que ele nem perceba o próprio erro, que a gente tem uma colocação tão cosmoética e interassistencial que a pessoa, lógico, a pessoa vai ser esclarecida, mas ela não precisa se sentir diminuída, né? A gente, quando observar o erro no outro, tentar fazer uma coisa assim muito amena. Né? Com a gente não, a gente pode ser um autocobrador mesmo, né? Assim, percussiente, a gente vai cobrar da gente, mas do outro a gente tem assim, que ser realmente interassistencial, tentar fazer a coisa amena e construir aquela ponte dourada para ele sair em alto nível, né? Da situação embaraçosa, às vezes, uma saída bem honrosa. Eu achei bem interessante essa colocação nesse livro, que é o Bom Conflito. Tem coisas bem práticas aqui nesse livro, eu achei bem interessante. E muita gente não pensa nisso, a gente sente até um pouu de prazer, né? E meu argumento prevaleceu, né? O outro saiu mal. A gente tem aquele prazer íntimo, né? Então a gente mudar essa coisa, né? Pensar no outro, como ele está se sentindo naquela ocasião que ele se expôs, né? Foi uma exposição que não foi adequada e muitas vezes ele pode se sentir diminuído, né? O orgulho ferido, e a gente tem, acho que é uma obrigação moral, né, de tentar amenizar para o outro numa situação dessa. Acho que vale a pena pensar sobre isso.
Aqui na página 24, a penúltima linha da página 24, que é a fatologia, né? O contraponto esclarecedor de ideias. Aqui, quando a pessoa faz um comentário, né, ou dá uma opinião, você pode fazer aquele contraponto partindo da ideia, né, da ideia principal. Você faz um contraponto e pode esclarecer, olha, mas não é só isso, né, tem mais isso e aquilo, e você vai ampliar. Você vai fazer um contraponto em cima do que é colocado pela primeira pessoa, né, ele fez um comentário, fez uma colocação, e você, baseado no que ela iniciou, você vai fazer um contraponto, de repente contestar de alguma maneira, e vai ampliar aquela ideia. Na realidade, vai ser uma interação, né? Um coloca, o outro entra na conversa, mesmo fazendo o contraponto, mas aproveitando aquela ideia. E a pessoa, às vezes, nem percebe que está sendo contrariada, né? Ela foi incluída no seu contraponto. Foi um aproveitamento da ideia, né? Acho que é interessante essa colocação. E isso a gente deve fazer com a gente mesmo, né? Nossas reflexões. A gente pondera uma situação e a gente deve fazer o contraponto para ampliar o nosso próprio pensamento, né? Para ver, será que é isso mesmo? Não, poderia ser assim. E a gente vai, assim, extrapolando, né, dentro da gente mesmo, os nossos limites pensênicos. Márcia, aqui atrás de você, na página 22, na bibliografia específica, no item 1, você colocou o livro, né, do Síndrome de Estrangeiro, né? Você poderia comentar a sua ideia? Eu coloquei, assim, sobre a Síndrome de Estrangeiro, eu coloquei, né, aqui, na sindromologia. Sindromologia? Ah, sim. Eu coloquei, assim, uma forma bem ampla, genérica, e uma forma específica. A síndrome do estrangeiro, a gente sabe que é aquela pessoa que vem de fora, né, do estrangeiro, e se sente diferente naquele meio, se sente fora do ninho, né, fora do seu ninho. Então, a pessoa que está tendo essa sensação, vê de uma outra maneira, ela se sentir bem, porque está no meio totalmente diferente. Vai ser uma grande oportunidade ela fazer novos rearranjos mentais, abrir sinapses, aprender o novo, né? E não se sentir acabrunhado, assim, ai, não, eu vou me fechar porque eu não conheço ninguém, né? Eu estou fora do meu local de conforto, da minha zona de conforto. E tanto quem está recebendo, a pessoa, né, que está recebendo, o grupo que está recebendo o estrangeiro, né, ou está percebendo que aquela pessoa é uma pessoa diferente que está chegando, tentar obter coisas novas, fazê-la se sentir integrada no grupo, importante, com a bagagem que ela traz, né? Vamos supor que eu venha morar aqui em Foz do Iguaçu, né? Venha frequentar, sou uma pessoa do Rio, chego aqui perdida, e a minha vontade é de ficar em casa, né? Porque eu não conheço ninguém. Não, eu tenho que ir e tentar aprender coisas novas, como é que é aqui, o que vocês fazem, e interassistencialmente o grupo acolher e tentar saber como é que está lá no Rio, o que vocês estão fazendo diferente, né? Tentar ver essa diversidade como uma coisa benéfica. Então, seria desmitificando a síndrome do estrangeiro. Não sei se... Sim, tem a condição do intermissivista, né, que vem com as ideias originais, no contrafluxo, da mesologia também, né, se sente nessa condição. Né? Sim, sim. Aqui no intrafísico, na ressoma, a gente traz a saudade de lá, mas a gente está aqui não é à toa, é para a gente estar aqui mesmo, né? Então, a gente tem que aproveitar o melhor. Se houver uma lembrança do curso, ótimo, porque a gente já traz essa bagagem, né? Que não fique só no saudosismo, naquele sentimento, né, que é da tristeza, porque eu não estou mais lá, estou aqui. Não, trazer a bagagem de vítima, evolutiva. Né? Tá? Uhum. Tá, já falar da síndrome seguinte que você colocou, a evitação da síndrome do oráculo e a relação com aqui eu também fiz duas abordagens, né? Oráculo é aquele que era consultado, né? Que é como se fosse um que sabe tudo, né? A pessoa ia lá consultar. Porque no convívio tem algumas pessoas que se colocam na posição de oráculo, né? Elas acham que são os donos da razão, sabem tudo, e a ideia, né? As colocações devem prevalecer. Então, tanto você se abster de ser o oráculo do grupo, né, como você também não se sentir diminuída, achando sempre que tem que perguntar ao que você considera ser o oráculo, né? Então, aqui ninguém tem oráculo, né? Todos são importantes igualmente, não há uma hierarquia, todos podem contribuir. É lógico que tem uns que têm uma bagagem maior, fizeram várias faculdades, tem MBA, né, tem pós, tem mestrado, doutorado,
mas ele não tem a minha visão, que eu não fiz, mas eu tive outras experiências que também são importantes, então eu não me sinta diminuída. Nem que o outro é o oráculo, nem que eu seja o oráculo. Então, seria as duas visões, né, que também a gente pode aproveitar aí nessa síndrome. Não se colocar como oráculo, nem ter um oráculo para se consultar a todo momento, achando que a sua opinião não vale nada, né? Todos temos valor, todos contribuímos. Ninguém evolui sozinho, né? A gente sabe que a gente não está aqui sozinho. Está todo mundo junto no mesmo barco. Márcia, aqui, de volta. Eu queria retomar o item 25 da ortointencionalidade, porque eu acho que é muito importante. E de trazer aquele exemplo que eu falei da síndica, que eu conversei com ela ontem, me chamou muito a atenção, porque ela assumiu a posição de síndica há 4 meses. Isso é um prédio ali, um pouquinho distante do centro. Ela assumiu a posição de síndica há 4 meses, e eu comecei a conversar com ela sobre as questões de documento e tal, e ela me trouxe várias situações de problemas passados, e durante a conversa eu fiquei pensando como é sério. Ela está com a intencionalidade reta, né? Ela tem a intenção de ajustar, de fazer a coisa certa. Então, como isso é sério, principalmente numa posição de síndico, ou numa posição onde coordena um grupo, né? Não sei o que você acha a respeito, mas isso é, não sei, eu, nessa posição sério, de síndica, eu tive que tentar me sentir numa condição. Eu não posso cobrar do outro que ele tenha a maturidade evolutiva que eu tenho. Eu tenho a oportunidade, se eu consigo perceber, então eu que tenho que fazer. Então, não posso ficar esperando que as pessoas vão me ver de uma forma benéfica, né, sendo aquela coisa romântica, porque não é romântico. O que a gente vê, na realidade, é a reurbanização do planeta, né? As Congeels estão aí. E no meu condomínio tem um monte. Eu acho que tem bastante. Mas eu não estou ali à toa, gente. Estou ali porque eu posso fazer a minha parte, eu posso melhorar alguma coisa. Então, a minha intenção, por pior que ela seja reconhecida, se eu tenho absoluta certeza que a minha intencionalidade é boa, porque muitas vezes eu olho também, será que eu também não estou querendo prevalecer com as coisas, né, com as minhas posições, meus questionamentos, né? Não estou querendo prevalecer, eu sou a síndica, o poder está na minha mão, né? Então, eu tenho que ter o autoquestionamento constante, qual é a minha intenção naquela situação. É o bem de todos? Né? É o bem do condomínio? Eu estou seguindo as regras direitinho? Estou sendo tendenciosa? Então, se ela tem... Eu tenho questões até hoje, eu saí, mas ainda tenho as questões para resolver. E as que eu não posso resolver, eu trabalho com as energias, né? Eu ando de bicicleta no condomínio, essa rua tem que me dar muita energia boa para todos, porque essa rua é complicada. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Sim. Eu não sei se eu respondi. Não, respondeu. É uma questão complicada. Só quem passou por isso sabe, né? A gente não valoriza o síndico, mas ele é uma pessoa que merece as melhores energias. Sim. Também acho. Porque o trabalho é árduo, né? É verdade. Obrigada. Fática, fiquei pensando, né, quando lendo ela aqui de novo, a sociedade, a educação, o mundo aí fora não incentiva muito a questão do pensamento divergente, né, dessa visão que você coloca aqui da divergência consciencial evolutiva. Pelo contrário, né, tenta pasteurizar, tenta homogeneizar, tenta unificar tudo, jogar tudo no mesmo, né, balaio, e que as coisas, e que ninguém incomode muito. A normalidade, né, a normose aí. A mediocrização. É, né? Isso. Então, muitas vezes a gente vê que a pessoa, na escola, o aluno, na empresa, no grupo, a pessoa que tem essa prática do pensamento divergente, às vezes é visto como o chato, o cri-cri, o do contra. Né? Como é que você vê, como é que a gente pode trabalhar aí na SOCIM, principalmente a questão da educação na escola, né? Que é onde a gente pode exercitar, né, o aprendizado da divergência desde criança. Como é que você acha que a gente pode estar ajudando aí nessa questão tão básica? Eu tenho uma colocação aqui, até que eu coloquei separado quando eu fui pesquisar o que é o pensamento divergente, o pensamento convergente, né? O pensamento divergente seria você tentar, numa situação, você tentar ver diversas possibilidades. Então, você amplia a sua inteligência. E, no caso, o pensamento convergente, você tem talvez diversos problemas e você encontra uma solução para diversos problemas. Até fiquei pensando numa coisa prática. Vamos supor, numa situação de estresse e uma situação de doença, numa situação de desequilíbrio, você pode usar o EV. Seriam diversos problemas que você tem uma solução. Poderia ser a utilização do estado vibracional para você equilibrar.
E, na situação de pensamento divergente, você vai ampliar e usar a criatividade. E aqui foi introduzido esse termo, né, de pensamento divergente como substitutivo da inteligência. Tanto o pensamento divergente ou a criatividade. Então, na realidade, na escola que deveria ser muito mais estimulado, né, esse pensamento divergente. Não dar uma única resposta, né, estimular para que a criança, né, o aluno, busque diversas respostas. Você vai ver que vai ter uma gama, né, cada um com a sua experiência, cada um mora num bairro diferente, tem a sua família, né, então eles podem colocar de uma maneira bem diversificada, né, as respostas para os problemas e ser estimulado pelo professor. Eu acho que é por aí o futuro, né? Não a homogeneização através dos meios de comunicação, né? De massa, que no caso o computador, né? Faz todo mundo ficar igual, e a intenção ainda é de controle, de poder, porque nós ainda somos com os réus ainda, né? A maioria, né, no planeta, e a gente quer dominar, a gente não digo nós, né, aqui, mas em geral as pessoas querem o domínio, o poder. E quanto mais igualzinho e sob controle, melhor. Para que fazer aquelas pessoas terem uma visão aumentada, diferenciada, ampliada, se eu vou ter mais dificuldade de dominar? Então, deixa todo mundo igual, porque eu controlo melhor. Então, eu acredito que, eu considero importante o estímulo na educação desse pensamento divergente, que é a inteligência evolutiva que a gente trabalha. Né, para você princípio da descrença, né? O princípio da descrença, você ampliar bastante, né, essa inteligência. Né. Márcia, aqui é a Rosa, na página 28, Interaciologia, no item 30, sobrepairamento. Gostaria que você falasse um pouco como manter o sobrepairamento nas divergências. Como você, até citar uma situação que você já tenha compartilhado, por favor. Ah, sim, eu citar, né? Bom, primeiro você ter a tranquilidade de não deixar o psicossoma sair à frente do seu mental soma, né? Tentar manter o equilíbrio das suas emoções no caso de um embate, né? Porque é aquilo que eu falo, quando você está numa situação, num convívio diário, até na própria família, que você já tem as suas pendências anteriores, às vezes de outras vidas, fica mais fácil disso aparecer. Então, você está o tempo todo sendo autocrítico e sendo menos heterocrítico, né, tentando tanto ser menos heterocrítico, como tentando atuar no trafor do outro, não aproveitando esse momento do embate para desvelar, né, todas as dificuldades do relacionamento, ou apontar todos os defeitos, os trafares do outro. Isso também facilita. E você tentar se distanciar da situação. Se eu não tivesse envolvida, se eu estivesse olhando por fora, como eu faria? Tentar realmente desvincular, porque é muito difícil, quando você está envolvido com um psicossoma, você manter esse sobrepairamento. Exige uma maturidade muito grande ainda, já consciencial, de você ser imperturbável, né? Você não se perturbar numa situação de conflito. Isso aí a gente tem em diversos momentos, né, durante o convívio familiar mesmo. É difícil quando você vê, você está no bate-boca, aí você faz a técnica de respirar fundo, dá uma parada, reflete, pede um tempo, né, para o companheiro evolutivo, pede um tempo, ou diz que não está em condições. Se você sentir que está perdendo mesmo o controle, né, de si, do seu psicossoma, pede um tempo, uma outra oportunidade. No momento eu não estou podendo discutir sobre isso, porque eu estou descontrolado, né? E a gente quer que seja evolutiva a coisa para todos. Então, às vezes, você precisa se afastar um pouquinho daquela situação, olhar com outros olhos, tentar pensar coisas boas do outro, porque na hora do embate você não consegue ver, às vezes você consegue ver só o trafar, e vem tudo à tona, né? Tudo que você acha de ruim daquele vem na mente, né? Ah, por isso mesmo que eu não queria estar aqui e tal. Então, você se afasta, e para você ter essa condição de sobrepairamento. Então, você já tem que ter uma maturidade consciencial, né, do seu psicossoma já está sob controle e já tem um pouco mais de razão. Sair do instinto, né, animal, que a gente ainda tem muito ainda do nosso corpo físico, né? O instinto ainda está muito à tona. E, principalmente, o controle energético. Né? Quando você trabalha o parapsiquismo, trabalha as energias, você tentar também perceber no outro se ele já também está desequilibrado energeticamente, e você ter condição de mandar as melhores energias naquele momento
quando você vê que o outro está saindo de si também, do seu controle, né, para que ele possa voltar ao equilíbrio. Mas isso aí é o meu sonho de consumo também, né? Eu não tenho isso, por isso que eu estou estudando. E não é à toa que a gente escolhe um tema, né, para estudo. Eu sei que ajuda muita gente, né, esse tema é interessante, mas eu com certeza escolhi porque eu tenho dificuldade na divergência. Primeiro que eu tinha uma necessidade de ter a minha opinião prevalecendo, porque eu sempre me achava muito certinha, né? Eu era muito certinha, tinha a dona da razão. E, na realidade, eu achava que eu tinha que fazer o outro olhar pelos meus olhos. Como é que ele não consegue ver o que eu estou vendo? Mas ele não via. Ele tinha outra bagagem, outros olhares, a potencialidade dele não era a mesma que a minha. E eu tinha que entender isso. Não adianta eu ficar socando, que ele não ia enxergar mesmo, não tem jeito. Então, eu poderia tentar me aproximar e tentar olhar o olhar do outro. E aí dá uma certa tranquilidade de eu saber que eu não preciso convencer ninguém. E a gente pode estar numa divergência e cada um fica com a sua divergência. Pode ser que com o tempo, o próprio convívio, a gente possa, aos poucos, enxergar a maneira do outro, né? E ter o amadurecimento. E até tentar ver, caramba, ele tinha razão mesmo, né? Depois de tanto tempo que eu consegui ver, mas precisei do meu tempo. E a gente tem que respeitar o tempo do outro. Não sei se eu ajudei. Fala no alter ego, né? Aquela coisa de enxergar o outro, né? Sim, nesse relacionamento. Tentar enxergar como o outro enxerga. Tentar se colocar no lugar do outro. Mudar toda a sua pensenidade e levar em consideração que nós somos como se fosse uma visão caleidoscópica, né? Eu até lembrei daquele negocinho que a gente mexia, não sei, um aparelhinho que você olhava, umas pecinhas, né? Mas aí quando você passar para o outro, ele já não vai ver a mesma coisa, porque deu uma mexidinha, ou ele não vai ver todas as peças, ou as peças vão estar rearrumadas de uma forma diferente. Dificilmente a gente vai conseguir passar sem mexer para o outro e ele ver a mesma coisa que a gente. Então não adianta. A gente pode tentar se aproximar e tentar relevar ou tentar entender por que aquela pessoa está agindo dessa maneira, qual é a bagagem, qual é o motivo que levou ela a enxergar dessa maneira. E a gente, quer dizer, isso depende da nossa intencionalidade, né? Se a gente quer ser interassistencial e fazer que a divergência seja evolutiva. Eu trouxe um livro também que eu pesquisei, um dos que eu falei que são espíritas, Alteridade, a Diferença que Soma. São vários artigos aqui que têm diversas especialidades, tem advogados, psicólogos, filósofos, engenheiros, falando sobre a alteridade. Tem até uma crônica do Arthur da Távola falando sobre os diferentes. Ser diferente não é fácil, né? É difícil você ser diferente e ser aceito. Mas a gente sabendo que o diferente ajuda a gente aceita o diferente com mais tranquilidade, porque ele vai somar as nossas igualdades, né? Eu até tenho o binômio semelhança, a diferença na semelhança. Eu achei esse binômio muito interessante. Aí eu falei assim, como é que eu vou explicar esse binômio? Aí eu fiquei pensando, a cultura oriental, dentro da cultura oriental tem diversas semelhanças, né? Mas dentro da própria cultura, as diferenças fazem com que eles evoluam. É lógico, senão eles não estariam, né, nessa evolução toda que estão, inclusive materialmente. Diferença, semelhança, semelhança, diferença. Então, a diferença na semelhança, ela amplia quando você procura o diferente dentro do grupo que é todo mundo homogêneo, né? Então, ela consegue ampliar. Já a semelhança na diferença, ela acaba que faz uma convergência, um sinergismo. Aí eu fiz uma analogia com a cultura ocidental e a cultura oriental. São diferentes? São, mas elas têm coisas em comum. Elas podem se somar, aproveitar o que cada uma tem de melhor e fazer uma ampliação da visão. Então, eu achei esse binômio bem importante para a gente trabalhar. Porque se é tudo igual, se você busca a diferença, você amplia. E se é tudo muito diferente, você busca a semelhança, você consegue afinizar e fazer uma convivência, né? Porque às vezes você fica tão diferente, não vê nada, você não consegue ter pontos de acordo, né? De consenso, de concílio, então você não consegue trabalhar junto. E a diplomacia é uma das coisas que a gente tem que utilizar nessas horas. Isso que você está trazendo é muito importante, inclusive, tem especialistas que trazem que os maiores conflitos hoje, historicamente em si, eles são entre culturas diferentes, que são os conflitos mais sérios, né? Então, essa questão de você encontrar a semelhança na diferença, ela seria a base até para
paz mundial, inclusive, né? Para botar o fim nessas guerras, nesses conflitos que são a intolerância ao diferente, né? É não aceitar a nova ideia, não. Nesse livro, inclusive, nos dois falam sobre a cultura, né? A gente chega numa determinada cultura. Eu tive a experiência de ir para a Líbia. A gente vê, caramba, coisa absurda, que atraso de vida. Mas é o que eles estão vivendo. Eu não posso chegar lá e querer implantar a minha cultura, o meu modo de ver e mudar tudo, porque eu acho que está tudo atrasado. É o que eles estão construindo. Eles, com o tempo, a gente pode, com exemplarismo, eles vão começar a enxergar, tem internet, tem televisão, tem jornal, tem tudo. Tem todo um instrumental deles terem que querer ampliar, né, para melhorar a vida deles. Não adianta a gente querer impor. Então, essa alteridade, ela é saudável e existe no planeta, no universo todo. Não tem igual, né? Não adianta o Serenão querer aqui e mudar tudo, porque ele sabe que a gente precisa de um tempo. A gente precisa evoluir com as nossas próprias pernas. Márcia, na neossinapsologia, você coloca ali no primeiro item, né, as neossinapses desconstrutoras de convicções autointoxicantes. Como que você trabalha com isso em sala de aula? Porque você é professora da Conscienciologia, né? Você tem assim alguma técnica para dar um impacto, alguma coisa assim que você utiliza, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm com ranços religiosos, com questões assim mal resolvidas e elas, para entender, né, para compreender a abrangência da Conscienciologia, às vezes elas levam um tempo. Então, como introduzir, né, fazer esse processo que você está colocando aqui? O aluno, quando chega no instituto, ele já chega disposto a ouvir neo-verpões, né? Ele não está ali à toa. Em geral, nem todos, mas o geral né? Mas às vezes a pessoa, quando não está, ouve de qualquer maneira. Ele vai depois fazer seu amadurecimento pessoal, suas reflexões íntimas, internas, né? O que eu coloco aí é que você acaba ouvindo a diversidade, né? E você mesmo vai criando as neossinapses. As neossinapses não são criadas por outros. Nós nos permitimos abrir mão das nossas prisões, dos nossos bloqueios mentais, né, que nós temos coisas já tão arraigadas no nosso cérebro, né, que causam bloqueios mesmo, que dali não passa nem um sinalzinho de onda, né, neurônica, não passa. Então, é aquele bloqueio mesmo. Então, quando você se permite ouvir e tentar pelo menos refletir, você vai desbloqueando, né, o seu mental soma, e aí você acaba com aquela coisa que estava te intoxicando, fazendo mal, e você não percebia, né? Estava preso mesmo. E a parte energética também acho que ajuda muito dentro dos cursos, né, do IPC. O próprio trabalho energético, a pulsação dos chakras, a mobilização de energia, ajuda nesse desbloqueio mental somático também. Acho que ajuda bastante. Eu considero, né? Eu não sei se respondeu. Professor Valdo, aqui. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre o verbete de ontem, que o senhor, eu vou ler aqui, o senhor escreveu 2 frases na eufemismologia. O senhor falou assim: o jovem vai largando pelo caminho pendências, inacabamentos, falhas, omissões e fissuras irrecuperáveis. E a minha pergunta diz respeito a essas fissuras irrecuperáveis. O que o senhor considera que seria algo irrecuperável? Por exemplo, aquele rapaz que briga com alguém e não fez as pazes com ele, mais tarde vai encontrar com ele, vai ter problema. Entende? São fissuras, são os pecadilhos da mocidade. Então ele teria... Às vezes uma discussão à toa, mais tarde ele vai encontrar. Isso é uma fissura, ficou mal parada, devia limpar o caminho, visando o futuro imediato. Então, sempre Estou dando um exemplo, né? Sim, é um exemplo excelente. Porque... A fissura. Uma pessoa, por exemplo, teve a oportunidade de estudar uma determinada área da cultura e ela desprezou. Mais tarde, ela vai ver que aquilo, ela precisava daquilo, ela tem que voltar ao assunto. Sim. Isso também é fissura. Faz sentido. Entendeu? Eu estava falando um negócio do latim, aí eu já houve casos de pessoas assim, teve oportunidade de estudar, não levou em consideração, na época que tinha muita chance. Mais tarde, ela precisou daquilo e embolou o meio de campo da pessoa toda. Por quê? A vida tinha muitos compromissos, muita coisa para ser feita. Então, o processo da mocidade é um negócio seríssimo. Entende?
Então, tem algumas fissuras que não são mais recuperáveis, outras que ainda é possível de recuperar nessa vida. Tem muitas de recuperação, tem outras que são mais difíceis, né? É duro. Às vezes uma tolice leva a pessoa para uma tragédia, né? Sim. Problema sério. E sobre o completismo, o senhor fala também que o melhor complexo é aquele onde é feito nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Então, qual é o nível de completismo que o senhor considera excelente ou ideal nos pequenos detalhes, uma pessoa nas quando pequenas chega aí a ações? 75% daquilo que ela veio para fazer e ela realizou, já é alguma coisa ponderável, né? Ok. Agora, a satisfação tem que ser assim, de 70% para cima. Tá, entendi. Daquilo que ela acha que devia de fazer. E é só a pessoa que sabe, porque ela é que tem os aportes, aquilo que ela recebeu, a riqueza que está no patrimônio dela, riqueza intelectual, riqueza econômico-financeira, riqueza social, riqueza em matéria de comunicação, personalidades, amizades. Isso é seríssimo. Okay. Agora, a gente vê muito disso, principalmente os jovens que nascem numa família bem abastada, com muita coisa. Então, teria muita oportunidade da pessoa aproveitar aquilo. E você vê que joga tudo fora. Agora, é da natureza humana, né? Nós já fomos bichos de todos os tipos. Então, toda reação instintual a gente tem. É por isso que a companhia ou as companhias evolutivas são tão sérias, né? Quando o jovem acerta a companhia ou as companhias, ele tem maior chance. Não, eu olhava muito isso, e isso, até um certo ponto, me fazia pensar demais. Isso me ajudou muito a estudar. Que eu fui estudar no internato, onde todo mundo tinha dinheiro, e eu não. Minha situação era precária, eu não tinha dinheiro na carteira. Agora, aquela meninada toda de 12, 13, 14 anos, todo mundo tinha carteira cheia de dinheiro. A maioria filho de fazendeiro, riquíssimos, cara de 5 fazendas. E eu não tinha nada. No segundo ano ainda do internato, eu comecei a trabalhar. Então, o meu apelido sempre foi Tostão e Vintém no meio, porque ninguém me dava valor. Você está entendendo? Agora, o que eu fiz? Comecei a estudar, falei, ok, eu não tenho dinheiro, não tenho cabeça. Eu vou engolir esses caras todos. Como eu já gostava de estudar muito, e foi o que aconteceu. Aí eles vinham, não, mas ó, você podia me ajudar aqui nessa lição do fulano lá? Eu não estou sabendo o que faço com isso. Para ser sincero, você me dá o quê? Não, eu te dou queijo, cabacinha, doce de leite que veio da fazenda, goiabada, cascão, que veio lá da fazenda do papai. Então, vamos ver. Então, eu exigia o pagamento da história toda, para mostrar para o povo que aquilo, o que é? Eles tinham, eu não tinha, então vamos compensar a situação. Agora, eu levei isso muito a sério. O problema de uma pessoa sem dinheiro, ela se dedicar a um estudo e superar o pouco que tem, dá uma força para o indivíduo fora de série. Eu me senti o tal. Agora, com isso eu via, eu tinha mais cabeça do que a maioria. Foi assim que eu comecei a criar os meus companheiros todos com 20, 30 anos mais velho do que eu. Que a turma da minha idade já tinha engolido esse povo todo. Você veja, esse meu amigo aí dos Estados Unidos, o homem está com 110 anos, eu pensei que ele já tivesse morto. Aí ele dá lá a biblioteca dele toda para IAC, né? E mostra o livro que tem a minha assinatura que eu dei para ele. Isso faz 30, 40 anos. Ele está com 110 anos, eu estou com 80. Ele tem 30 anos mais velho do que eu. O cara está lá. Quem é, professor? Doutor Imit. Quem é? Doutor Imit. Agora, o que você faz? Esse cara é meu amigo, por causa da parapsicologia, ó. Quantos anos? Assim é um monte desses meus amigos. Então, agora, a gente fica engraçado. Eu, por exemplo, perante os amigos, é como se eu tivesse mais de 100, né? 100 anos, não é só 80. Porque todo mundo é mais velho do que eu. Então, aquele povo meu, todo mundo já foi embora, já passou para lá. Eu encontro com os caras agora fora do corpo, porque aqui não tem mais jeito. Meus amigos mesmo, básicos, a maioria já morreu. Eu fiz um cálculo, fiz uma listagem das coisas, fui olhar mesmo minhas anotações. Assim, mais de 70%.
Eu falei isso até com a minha irmã. Agora, a minha irmã vira para mim assim, mas nós, da nossa família, temos um negócio de viver muito tempo. O vovô viveu 94, a tia Zoleta viveu, parece que 103, não sei quem é que mais viveu, não sei quantos. Ela está com 93, né? Eu vou fazer 81. Então, tem uma tendência na família dessa base de português viver mais tempo. Vamos ver o que acontece. Estamos aí para ver. Professor, o senhor aproveita... Ela está bem, agora, é o que ela falou. Não, viver na minha idade, tudo bem, desde que a gente tenha lucidez e tenha uma saúde mais ou menos. Ela está com 93 e está muito firme, sabe de tudo, participa de tudo, das coisas que a gente fala. Agora, onde a pessoa começa a bater o pino, nas pernas, no joelho, a maioria. Todo mundo tem dificuldade de andar, uma coisa qualquer. Mas se a pessoa está lúcida... Agora, veja, eles mandaram para mim a fotografia do Dr. Emmett, com 110 anos, o cara está lúcido. Agora, está bem velhinho mesmo, é muito diferente do homem que eu lembro dele, a última vez que eu vi já faz uns 30 anos. Está bem diferente. Professor, sobre essas fissuras irrecuperáveis que o senhor falou, o senhor acha que, mesmo para aquela pessoa que é reciclante, valeria a pena fazer uma listagem, olhar para trás e ver o que ainda pode ser reajustado? Você, inevitavelmente, se você viver mais tempo, você vai fazer isso. Não precisa a gente falar. Todo mundo faz. Que a hora que você começa a ver que você é o último dos moicanos nisso, naquilo, você é o último, não tem mais ninguém. Você tem acompanhado esses velhos que vem me acompanhando, né? Essa do doutorinho que você viu agora foi a última. Essa que é o máximo. Pois é, mas veja, o doutor Emmett é um homem que tem um prêmio que ele doa, que ele é bilionário. Agora, ele fez um prêmio da parapsicologia de quem estava fazendo pesquisa, doutor Emmett. Tem gente que vai chamar ele de Emmett, que é I, né? Mas a maioria fala mesmo Emmett. Eu frequentava a casa dele quando eu ia aos Estados Unidos. A gente, às vezes, jantava junto, almoçava, aquela coisa toda. Entende? E todo mundo gostava muito desse homem, porque ele ajudava muito. Ele fez muita assistência à vida dele toda. Mas com muito dinheiro, né? Com açúcar até eu, né? Agora, ele era encasquetado com efeito físico, materialização, todos esses processos assim de ectoplasmia. Agora, muita coisa era admitido que eu falava, até um certo ponto. Mas não aparecia muito devido à biografia dele, a situação. Agora, no fim, ele deu toda a biblioteca dele para a IAC. E mostrou, eles perguntaram para ele, qual é o livro mais importante que o senhor tem nessa biblioteca? É esse aqui. E mostrou os prodígios da biopsíquica, que o Góes escreveu, que eu dei um livro para ele, tem minha assinatura. Eles mostraram lá, o livro tem minha assinatura. Entendeu? Desse aí, igual esse que tem aí. Nós temos esse livro aí. É o prodígio da biopsíquica do Góes. Agora, isso é para mostrar as coisas do Mirabelli. Ele era implicado com o processo do Mirabelli por causa do efeito físico, né, da materialização. Agora, veja, eu nunca esperava isso. Isso aí foi uma grande surpresa para mim. Porque eu esperava que o homem tivesse morto na idade dele, mais velho do que o homem está com 110 anos. Você sabe, esse negócio de 110, tem 71 pessoas com essa idade. Eu mostrei aqui um dia desse, de diversos países. Isso aí é um fato. Outra coisa, lá na minha terra tem uma pessoa que parece estar com 115 anos. Isso aí não está no 71. Parece que tem uma lá. Eles estiveram falando aí agora. Professor, aqui no dicionário, raciocinologia, teria a ver com excesso de criatividade, neofilismo, o gosto pela ampliação, o que está colocado aqui, e a evitação dos falsos conceitos, no caso? Como assim? Eu não entendi a sua pergunta. O que está proposto aqui como raciocinologia teria a ver com o excesso de criatividade, o neofilismo, o gosto pela ampliação e a evitação dos falsos conceitos? O problema todo é a pessoa começar a ter confiança no próprio raciocínio, no modo de elaboração dos pensenes. A hora que ela tem, ela começa a ver esses detalhes todos e começa a dar valor para isso. Então, aqui eu estou mostrando, por exemplo, o que é que eu já fiz e os lugares que eu trabalho aqui na casa onde eu moro. São 8 ambientes que eu escrevo. Eu tenho inspiração,
Aqui é um deles. Hoje mesmo eu já escrevi várias páginas aqui, que está tudo aqui. Eu já enchi uma pata de coisa que eu escrevi para cá. Esse é o motivo que às vezes eu venho para cá mais cedo, que aqui é bom. Tem luz, é fácil, a mesa é grande. Entende? Agora, você veja bem, eu tenho aqui em casa, são 8 ambientes diferentes, óleo-pensante diversos, que eu uso. O que eu chamo a atenção é para isso, porque você tem que fazer o ninho da concepção. É o que a gente chama de conceptáculo. Conceptáculo é justamente isso, é o receptáculo da ideia que é a concepção. Eu, então, estou mostrando, se eu moro aqui, no meio desse povo todo, a agitação que tem aqui, esse monte de gente, é carro, você olha pelo estacionamento, o dia que tem muito carro, que enche tudo aí. Como é que é isso? Eu estou no meio disso e estou recebendo ideias sem parar. Então, você não precisa de ser eremita, você está entendendo? Ir para uma caverna, do jeito que os antigos faziam, nada disso. Você tem que viver com os outros e ter a concepção, as ideias todas desse jeito. Eu estou fazendo o meu livro, por exemplo, esse dicionário que eu comecei esses dias, já está na página 181. O tal que eu quero levar para 900. Eu acho que dentro dos 4, 5 meses, eu acho que eu chego lá, o livro está feito, a primeiro volume, né? 181. Esses dias mesmo eu falei, está, 140. E outra coisa, esse aí é difícil, porque tudo é frase, uma por uma, tem que escolher, tem que ver aonde entra o assunto, dá trabalho. Não, foi 4 de março, faz uns 20 dias, por aí. Agora, ele está com 181 páginas. Eu tenho que levar para 900. Se eu fizer, por exemplo, 5 páginas por dia, dentro de 3, 4 meses eu chego lá. Entendeu? Agora, eu tenho material para fazer 20 volumes. O problema todo é ver se eu vou ter critério, tempo, paciência, dedicação para o processo, para a gente ver. Agora, o que que faço? Eu estou fazendo a convergência dos meus esforços. Tudo eu estou dirigindo só para isso. O dicionário, esse que eu apresento para vocês, praticamente já está pronto. Esse aí não dá mais trabalho. A enciclopédia, vocês é que estão fazendo agora. Então, eu posso cuidar disso agora. Então, estou fazendo a convergência do problema. Agora, eu escrevo também o tempo todo. Se eu vou à cidade, me dá uma ideia, eu escrevo. Porque tudo é pensata, porque eu estou fazendo um dicionário de pensata, tudo vale. Eu tenho vários aqui, ó. Hoje aqui eu escrevi umas 11 pensatas. E algumas é a página inteira, é grande, entende? De detalhes. Agora, filme que eu vejo, reportagem, uma entrevista, o livro que eu leio, a revista que eu leio, o jornal que eu leio, tudo às vezes me dá ideia, eu vou escrevendo. Tudo aquilo que eu deixei pelo caminho, que não escrevi, eu estou escrevendo agora. Eu lembro de uma coisa, aquele caso, isso aí eu nunca falei, então vamos escrever. Entende? Agora, vamos ver, né, o que a gente faz. Agora, ó, de você, nós esperamos, então, mas pelo menos mais uns 100 verbetes. Você precisa de colocar toda essa sua diferença perante os outros. Você é bem diferente dos outros, fora de série. E outra coisa, tem malemolência. Eu agradeço a oportunidade. Balacteco. Então, esse negócio é muito sério. Tá certo? Os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 31 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 11 online. Temos o recado da Valdirene sobre o acoplamentário e a Rosemary sobre os 10 anos das dinâmicas parapsíquicas. Boa tarde a todos. O convite é para os tertulianos e teletertulianos que queiram aproveitar o feriado do próximo final de semana em Foz do Iguaçu a participarem do acoplamentário, que será sexta, sábado e domingo. A temática deste acoplamentário será interassistencialidade. Os EPICONs serão Alexander Steiner, João Bonassi e Marcelo Silva. O acoplamentário possibilita alguns benefícios, dentre eles o aumento do rapport da consim participante do curso com os amparadores, promoção do auto e hétero desassédio e autovivência lúcida da interassistencialidade. Os interessados em participarem do curso podem fazer as suas inscrições
na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Em comemoração à primeira década das dinâmicas parapsíquicas, o CAEC está oferecendo uma semana de cortesia, né, para participação nas dinâmicas. Então, se você já conhece, ou se você não conhece ainda, vale a pena, né, é só se inscrever na recepção do CAEC e participar. Essa semana, então, vai até domingo a cortesia. E no domingo a gente vai ter um bolo aí comemorativo dos 10 anos das dinâmicas parapsíquicas. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete raiva, a especialidade para patologia, de autoria do professor André Lima. Obrigado pela sua presença e até amanhã.